Oi amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ailton Brito, eu sou seu instrutor aqui do seu novo curso Desenho da Construção Civil. Pessoal, estamos muito felizes por você estar aqui conosco, nós estamos aqui na nossa aula de número 2. Hoje nós vamos falar aqui sobre 3 temas bastante interessantes, que é a parte aqui onde nós vamos comentar sobre sistema de numeração decimal, unidades de medidas e algumas conversões, também conjuntos numéricos. Como eu comentei, a nossa primeira fase aqui nós vamos tratar de alguns assuntos para que você comece a ter uma ideia de como funcionam os desenhos da construção civil. Então essa primeira fase aqui é uma fase bastante didática para você ver, conhecer ou também rever alguns conceitos aí de numeração, alguma coisa nesse sentido de medição de objetos e assim por diante. Se caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, aí no YouTube, você pode também, no caso aí, clicar onde está aparecendo esse desenho aí no canto da tela e você pode assistir também a nossa aula de número 1. Eu recomendo que você assista ali desde a primeira aula, pessoal, porque eu estou ali comentando, quais serão todos os temas do curso, quais serão os assuntos abordados aqui no curso. Então, para que a aula aqui, a nossa segunda aula, não fique muito extensa, eu solicito que você assista ali, a primeira aula, e aí você vai ter uma ideia geral daquilo que você vai ver aqui durante o curso, ok? O que eu posso adiantar é que esse curso aqui, como eu gosto sempre de comentar também no início dos nossos vídeos, que ele é um curso básico, voltado aí para que você aprenda a desenhar, fazer os seus projetos, voltado aí para a construção civil. Teremos esse curso aqui em 3 fases. A primeira fase é uma parte didática. A segunda fase nós teremos ali as partes onde nós vamos realmente já aprender a fazer os desenhos. E a terceira fase nós utilizaremos o software, o AutoCAD, para desenvolver aí os nossos trabalhos. É um curso totalmente digital, produzido em videoaulas, então você vai assistir as videoaulas. Caso você tenha dúvidas, você pode pausar a videoaula, você pode voltar e ir revendo os tópicos aí, que caso você venha ter dúvidas. Como eu também já comentei, esse curso aqui ele vai funcionar como uma espécie de uma lousa virtual, um quadro negro, onde eu vou mostrando e fazendo as explicações para vocês. E aí já lá na terceira fase nós vamos já lidar diretamente com o software, com o AutoCAD, ok? Eu também já havia comentado que esse conteúdo aqui, pessoal, ele é produzido num total de 28 videoaulas, ok? Então, por favor, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui iniciando aqui já a nossa segunda aula, dando aqui as explicações referente a sistemas de numeração. Vou fazer aí alguns comentários sobre medição e conversão e também conjuntos numéricos. Bom, agora se você quiser, eu aconselho que caso você queira ter um melhor aproveitamento aí do curso, que você adquira uma calculadora. Se você tiver uma calculadora, nós vamos utilizar um pouquinho aqui nessa aula. Também se você tiver uma régua bem simples aí de 30 centímetros, que eu vou fazer alguns comentários ali na régua. E também, de preferência, que você tenha um caderno, Adquira também um caderno, pessoal, e aí vocês vão fazendo algumas anotações importantes aí no seu caderno, ok? É sempre importante, pessoal, o aluno, quando ele está fazendo um curso, mesmo que seja um curso presencial, um curso online, que ele tenha um caderno para ter ali as suas anotações, tudo bonitinho. E algumas dicas, alguns macetes, algumas coisas importantes que eu vou passando para vocês. Vocês anotem aí, pode pausar a videoaula, tudo bem? E aí você vai fazendo as suas anotações, tudo bonitinho, para você progredir, aí no seu curso de desenho da construção civil, ok? Bom, antes de eu começar também as explicações, pessoal, eu quero fazer um comentário, que esse curso aqui, ele é um curso voltado para que você aprenda a fazer os seus desenhos da construção civil, ok? Então você não vai utilizar, por exemplo, uma folha de papel numa prancheta com esquadros, com réguas paralelas e assim por diante. Ou seja, você vai aprender os conceitos que eu vou passando, você vai aprender aí todo esse universo dos desenhos da construção civil, ok? E aí, posteriormente, você vai aplicar no software que você desejar, pode ser no SketchUp, pode ser no AutoCAD, pode ser no Revit, ok? Você vai aplicar aí nestes softwares, caso assim você o queira, e também é um conteúdo que vai agregar aí nos seus conhecimentos para que você possa posteriormente
utilizá-lo numa faculdade, utilizar numa escola técnica. É um conteúdo que vai te auxiliar, né, a ter um melhor conhecimento, aí uma melhor noção de como lidar com os desenhos na construção civil. Tá bom? Recadinhos dados, tudo bonito, tudo bacana, então vamos que vamos nas explicações. Pessoal, hoje eu vou comentar aqui sobre o sistema de numeração decimal. Eu vou passar, pessoal, explicações. A princípio, você pode até achar que são explicações bem simples, mas como eu comentei, é um conteúdo bem básico mesmo para a pessoa que não é da área, ou basicamente está querendo ingressar na área. Então, eu vou começar desde o zero mesmo, até explicações simples do número, de medição de uma régua, de medição, né, de um objeto. E aí nós vamos evoluindo, nós vamos passar por algumas formas simples de geometria, vamos passar como que mede uma área, como que mede, né, um volume. Ou seja, então é um conteúdo bem básico e você vai acrescentando cada vez mais os seus conhecimentos. Quando nós chegarmos na terceira fase do nosso curso, ali no AutoCAD, você já terá bastante conhecimento e já poderá também utilizar, né, fazendo os seus pequenos projetos ali no software, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que é o sistema de numeração decimal, né? Nós utilizamos o sistema de numeração decimal, né, aqui no Brasil, né, que é um sistema aí praticamente internacional, e nós trabalhamos com alguns símbolos. Esses símbolos, o que eles são? Eles são os algarismos, né, que são os números aí que nós conhecemos, né, que é as unidades. Nós temos ali desde o 1 até o 9, né, ou a ausência aí também com o 0, ok? Então, nós temos os números aqui, os números eles são os nossos famosos algarismos. Pessoal, é o seguinte, como nós estamos aqui na segunda aula, eu vou abrir aqui, pessoal, uma ferramenta que é a própria aqui do vídeo, tá? Ok? Que é uma caneta virtual para mim auxiliando vocês aí no vídeo. Ok, pessoal? Apareceu aqui, ó, onde está essa palavrinha Start aqui, vai ser as minhas ferramentas ali para auxiliar vocês. Tudo bem? Então, essa primeira fase aqui, pessoal, não tem muito segredo, né? Você já sabe aí todas as numerações e que essas numerações aqui são os nossos algarismos. Bom, agora, estes algarismos, pessoal, eles possuem uma determinada ordem, ok? Da seguinte maneira. O que acontece, por exemplo, aqui, ó, você tem... Deixa eu só pegar uma cor aqui mais vermelha, né? Para ir marcando. Deixa eu só pegar, acho que essa grossura tá bom. Bom, quando você tem um número que ele está disposto aí na sua, né, no seu projeto, né, ou em qualquer fórmula, ou qualquer conta que você venha desenvolver, ele se apresenta na forma, né, de ordens. Ou seja, se você ler esse número aqui, ó, ele está falando 231. Esse número 1 aqui, ó, ele está na ordem das unidades, tudo bem? Esse número 3 aqui, ó, ele está na ordem das dezenas. E esse número 2, ele está na ordem das centenas. Tudo bem? Então, ó, unidade, dezenas e centenas. Perfeito? Bom, agora é o seguinte. Deixa eu só passar aqui para a próxima tela, pessoal. Bom, o número 1, ele representa uma unidade. Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Quando você tem um grupo de 10 unidades, você tem uma dezena, perfeito? Ou seja, se você tem ali, né, desde o beabá, se você tem uma maçã, essa maçã ela é uma unidade. Quando você atinge um grupo de 10 unidades, você atinge ali uma dezena, tudo bem? Agora, quando você agrupa, né, ou tem um grupo de dezenas, né, uma unidade aqui de dezenas, você atinge uma centena. Tudo bem? Quando você atinge um grupo de 10 centenas, você tem uma unidade de milhar. Ok? Bom, funciona mais ou menos assim. Deixa eu só passar aqui de etapa novamente, ó. Aqui, deixa eu só pegar minha caneta novamente, pessoal. Ó, aqui, esse número, ó, ele apresenta aqui, ó, 123,45. Se nós não tivéssemos a ausência, né? Se nós, perdão, tivéssemos a ausência aqui da vírgula, seria também aqui um número inteiro, perfeito? Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, eu comentei com vocês que esse primeiro número aqui, ele é a unidade, que esse daqui é a dezena e que esse daqui é a centena, perfeito?
E o que está depois da vírgula? O que ele é? Aqui funciona o seguinte. Ou seja, deixa eu só pegar uma outra ferramenta aqui. Esse primeiro número, né, eu comentei com vocês que ele está na ordem aqui, ó, das centenas. Esse segundo número ele está na ordem das dezenas. E esse aqui está na ordem, né, das unidades. Tudo bem? O que está depois da vírgula, pessoal, é a parte, né, que faz a junção aqui, né, ou que esse número seja inteiro. Ou seja, aparece o número 4 aqui, significa que para que atingimos o número 4 aqui desse lado de cá, nós precisaremos de um valor inteiro aqui, que no caso seria o número 10. Perfeito? Ou seja, então nós temos aqui, ó, a quarta parte desse valor de cá. Ou seja, isso daqui é 1/10. Tudo bem? Esse último de cá é o nosso centésimo. Imagine aqui que você teria, por exemplo, R$3. Então, você tem aqui, ó, R$3,45. Ou seja, então você teria aqui, ó, 4 moedas de 10 centavos, tudo bem? E uma moeda de 5 centavos. Quando você atingir o valor total aqui, ó, de mais R$1, esse número passa a ser o número 4, você terá então R$4 e assim por diante. Ok? Então, os números de sistema o nosso sistema de numeração decimal, ele funciona da seguinte forma. Você tem centenas, ok? Quando ele atinge 3 casas decimais, ok? Você tem as dezenas e as unidades. E essas unidades, quando ela está depois da vírgula, elas são divididas em décimos e centésimos. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu só fechar aqui a ferramenta. Vamos para a próxima fase. Bom, agora aqui é o seguinte. Quando nós temos 10 décimos, aparece aqui, ó. Lembra-se que esse daqui é o nosso décimo, perfeito? Quando nós temos 1 décimo, nós atingimos uma unidade. É aquilo que eu fiz o exemplo aqui, que esse 3 passa a ser o número 4, perfeito? Agora, quando você tem 10 centésimos, aqui, ó, que é esse número 5, quando você tem 10 centésimos, você passa a ter 1/10. Tudo bem? Quando você tem 10 milésimos, você passa a ter 1 centésimo. No caso, teria que ter mais uma casa decimal aqui, ó, né, mais um número após a vírgula, com 3 números depois da vírgula. Tudo bem? Então, conforme vai aumentando o número, por exemplo, esse número 5, quando ele chega no 9, o próximo número, que seria no caso o 0, ele se transforma em 0 e esse número 4 passa a ser o número 1. Tudo bem? É como se fosse uma espécie de um velocímetro. Tudo bem? Dessa forma. Então, quando você tem 10 décimos, você atinge uma unidade. Quando você tem 10 centésimos, você atinge 1/10. Quando você tem 10 milésimos, você atinge 1 centésimo. Perfeito? Vamos aqui para a nossa próxima parte. Agora nós vamos começar a falar sobre unidades de medida e conversões. Pessoal, é o seguinte. Nas unidades de medidas e conversões, nós temos alguns exemplos, e esses exemplos eles se chamam de grandezas. Quais são esses exemplos? Nós temos o comprimento, a superfície, o volume, capacidade, massa e tempo. Ok? Essas podemos dizer assim que são aí as principais. Óbvio, né, que existem mais algumas outras formas de medidas, mas não é aqui o nosso caso, né? Essas daqui são as que nós vamos utilizar aí com maior frequência. E essas de cá, ó, daqui, o comprimento, a superfície, o volume e a capacidade vão ser aí as que você vai utilizar com maior frequência, né, trabalhando nessa área da construção civil. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente ir demarcando. Essa primeira aqui, ó, que é o nosso comprimento, vai ser basicamente aí tudo que você vai utilizar para fazer as medições. Ok? Você tem ali todas as instruções para que você faça as medidas, né, linear de algum objeto, de uma parede, de um círculo, né, de uma curva, né, ou de um arco e assim por diante. Essa segunda parte aqui, ó, superfície, nós vamos estar utilizando ela para fazer medições de áreas, ok? É bom que você entenda, pessoal, que superfície é uma coisa, é uma grandeza, ok? Com duas medidas. A área é o resultado, né, da medida dessa superfície, tudo bem? Ou dessa grandeza aqui.
Então, nessa parte de superfície, nós vamos medir áreas, né? Nós vamos medir ali, caso você tenha uma área com ondulação e assim por diante. O que é o volume? O volume, pessoal, nós vamos utilizar ele para fazer medições cúbicas. Por exemplo, você tem uma caixa d'água, então você quer saber quantos litros cabe, né, de água naquela caixa d'água, quanto de concreto cabe dentro daquela forma de madeira e assim por diante. Então, essa parte aqui nós utilizamos, né, volumes, essas unidades de volume, para medir, né, objetos que trabalham ali praticamente em volumes, ok? Eu não comentei, pessoal, que essa parte aqui, ó, de superfície, a gente trabalha com medidas quadradas, né? Milímetros quadrados, centímetros quadrados, metros quadrados e assim por diante. Aqui em volume nós trabalhamos com as unidades cúbicas, ok? Por exemplo, uma unidade cúbica, né? 10 unidades cúbicas e assim por diante. Aqui na capacidade, pessoal, aqui já é o seguinte. Trabalhamos aqui com litros, aqui na massa com a quantidade de matéria de um objeto, ok? Lembrando que a massa, né, ela é a quantidade de matéria. O peso, na verdade, ele é a força, né, que aquele objeto exerce sobre a gravidade. Tudo bem? E depois, por último, aqui, nós temos, né, a unidade de tempo, né, onde nós temos minutos, segundos, horas, dias e assim por diante. Eu vou explicar um por um desses aqui para vocês agora já na sequência, tá bom? Eu vou fechar aqui a nossa ferramentinha, então nós vamos para o nosso primeiro exemplo de grandeza aqui, que é, no caso, né, deixa eu só colocar aqui, ó, o comprimento. Bom, vocês observam aí na tela que apareceu uma régua. Eu havia solicitado, né, que vocês pegassem aí uma régua, né, que vocês utilizam aí na sua escola para a gente ir fazendo alguns exemplos. Pode parecer, pessoal, que para algumas pessoas isso daqui seja simples, né? Mas para algumas outras pessoas que estejam vendo o nosso vídeo, às vezes a pessoa está tendo, né, contato aí pela primeira vez, ou então ela vai aí relembrar alguma coisa ou conhecer algumas instruções. Observe aqui na régua, ó, que aparece o número 0, perfeito? Depois nós temos o número 1, esse número 1, o 2 e o 3. Aqui na régua, pessoal, é o seguinte, cada distância dessa daqui, ó, entre o 0 e o 1, nós temos aqui 1 centímetro. Aparece aqui, ó, a abreviação cm, significa que nós temos 1 centímetro. Tudo bem? 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4. Chegamos aqui, ó, no 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Tudo bem? Agora, esse centímetro aqui, ó, ele é dividido em 10 partes. Cada partezinha dessa aqui, ó, significa 1 milímetro. Tudo bem? Quando nós chegamos aqui, ó, nessa divisão do meio, nós temos 5 milímetros. Perfeito? Quando nós atingimos aqui, ó, o número 1, nós temos 10 milímetros. Ou seja, então nós temos 10 partezinhas dessas aqui, ó, separadas, tudo bem? Quando nós chegamos aqui, ó, no número 10, nós temos 100 milímetros. Você contando aqui, ó, cada espacinho desse aqui, você vai atingir um total de 100 milímetros, perfeito? Quando você chegar no 20, você tem 200 milímetros. Quando você chega no 30, você tem 30 milímetros, tudo bem? Esse é o raciocínio para que você comece a entender as medições. Esses números que aparecem aqui de baixo, pessoal, são polegadas. Ou seja, ó, observem aqui, ó, que você tem 0 e aqui você tem 1 polegada. Essa polegada aqui, ó, você medindo aqui, ó, ela vai atingir um valor em milímetros, ok? Ou seja, as polegadas, apesar de a gente não utilizar com grande frequência aqui no Brasil, elas têm também um padrão exato. Ok? Então, você vai saber que 1 polegada equivale a tantos milímetros, 2 polegadas equivale a tantos milímetros e assim por diante, tá bom? Eu entro em maiores detalhes aí mais para frente durante o curso. Mas eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Eu expliquei que você tem 1 milímetro, né? Aqui, perdão, 1 centímetro. Esse 1 centímetro, ele é dividido em 10 partes de milímetros, perfeito? E o que é 1 metro? 1 metro, na verdade, é 100 vezes os centímetros. Ou seja, nós temos aqui, ó, 30 centímetros, né? Aqui no caso na tela não dá para mostrar,
Mas quando você atinge 100 centímetros, você atinge 1 metro. Tudo bem? Tranquilo? Agora observem agora o exemplo que eu vou colocar na tela. Nós temos aqui 1 metro, perfeito? O que é 1 metro? Ele é 100 centímetros. Perfeito? Você tem aqui milímetros, 10 unidades de milímetros você atinge 1 centímetro, tudo bem? 10 unidades de centímetros você encontra o decímetro, tudo bem? Então você tem aqui 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, tudo bem? Quando você atingir aqui os 10 centímetros, daqui para cá, você tem 1 decímetro, ok? Quando você atingir aqui o número 20, você tem ou 20 centímetros, tudo bem? Né? Vamos começar aqui de novo. Quando você atinge aqui o 20, ou você tem 200 milímetros. Quando você atinge o 20, ou você tem 20 centímetros. Quando você atinge o 20, ou você tem 2 decímetros. Tudo bem? E aí, na sequência aqui, nós temos o metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Nas unidades aqui de medição de comprimento, pessoal, nós utilizamos o metro como a nossa unidade métrica principal. Ou seja, se você tiver 1 metro, você vai pegar, para que você encontre quanto que custa esse valor de 1 metro, você vai utilizar aqui, no caso da esquerda para a direita, multiplicando 10 vezes. Ou seja, então vou pedir para vocês pegarem a calculadora e você vai digitar aí na sua calculadora o número 1, perfeito? Ou seja, então você tem 1 metro, tudo bem? E quantos centímetros possui esse 1 metro? Então você vai multiplicar aqui 10 vezes o decímetro e depois vai multiplicar 10 vezes até chegar aqui no centímetros. Vamos ver? Então você usa aí na calculadora o número 1 vezes 10, perfeito? Você vai achar um valor aí, você tem 10 decímetros, perfeito? Nós chegamos aqui no decímetro, então você tem aqui 1 decímetro, 2 decímetros, 3 decímetros, você tem 10 decímetros até atingir 1 metro. 1 metro, quantos centímetros eles são? Então você vai pegar aí esse valor que está aí já na sua calculadora, né? 10 vezes 10. Você vai dar o sinalzinho de igual, então você tem 100 centímetros, é aquilo que eu acabei de comentar com vocês. A cada 1 metro, você tem 100 centímetros. Se você quiser saber quantos milímetros tem 1 metro, você vai multiplicar mais 10. No caso, multiplicar vezes 10. Está aí o valor de número 100 na sua calculadora, você vai digitar vezes 10 novamente e você vai encontrar o valor de 1000. Ou seja, então sabemos que 1 metro, aqui ele possui 1000 milímetros. Tudo bem? Quando eu chegar para vocês assim, falar assim, vamos desenhar aqui, fazer uma linha com 500 milímetros. Então, sabemos que, na verdade, estaremos falando meio metro. Perfeito? Aqui você vai estar multiplicando da esquerda para a direita para encontrar esses valores. Tudo bem? E se fosse ao contrário, como que você faria? Por exemplo, eu quero saber, eu tenho aqui milímetros, eu tenho 200 milímetros. Então, vamos digitar aí na calculadora o número 200. Tudo bem? Eu quero saber, esses 200 milímetros, se eu fosse representar no papel, em metros, quanto que vale 200 milímetros em metros? Aqui você faz ao contrário. Você vem da direita para a esquerda e vem dividindo os valores. Aqui na parte de cima eu expliquei que vocês vão multiplicando, agora aqui vocês vão dividindo. Ok? Então eu vou utilizar como exemplo os 200 milímetros. Então vamos lá, pegamos o 200, tudo bem? Dividimos por 10, tudo bem? Encontramos 20. Ou seja, 200 milímetros equivale a 20 centímetros. É aquilo que eu acabei de mostrar aqui para vocês na reguinha, perfeito? Agora você vai pegar aqui o que está em centímetros e vai dividir por 10 novamente. Apertamos o igual, ou seja, 200 milímetros equivale a 2 decímetros. Tudo bem? Vamos continuando. Dividimos por 10, encontramos
0,2, ok? Ou seja, então 200 milímetros equivale a 0,2 metros. Tudo bem? Essas unidades que estão aqui para o lado de cá, né, elas são, na verdade, os submúltiplos, e esses que estão aqui para o lado esquerdo são os múltiplos. Esses de cá são o que nós vamos utilizar com maior frequência no curso, ok? Mas eu vou fazer um exemplo aqui desse do lado de cá. Tudo bem? Se, por exemplo, você tem, né, uma medida aí no seu projeto, né, ou no seu caderno, uma medida de 2 quilômetros. Vamos descobrir, né, quantos metros possui 2 quilômetros? Então, vamos lá na nossa calculadora, tudo bem? Você tem quilômetros, não é isso? Então, digitamos aí o número 2. Você tem 2 quilômetros. E você quer saber quantos metros que possui, perfeito? Então, pegamos aqui, quilômetros vezes 10, digitamos aí, vezes 10. Nós encontramos 20 hectômetros. Vezes 10 novamente, sinalzinho de igual, encontramos 200 decâmetros, perfeito? E agora, multiplicamos por 10 novamente, temos aí 2.000 metros. Ou seja, 2 quilômetros equivale a 2.000 metros. Tudo bem? Dessa forma que você vai entendendo aí e interpretando, né, como funcionam aí as medições e também como já fazer algumas conversões, ok? Vamos aí para a nossa próxima tela. Na nossa próxima tela agora, nós estaremos falando sobre superfície. Superfície é um negócio bem interessante, pessoal. Como eu comentei com vocês, né? Nós trabalhamos com áreas quadradas. Observem aqui, pessoal, nesse exemplo que eu coloquei na tela, que aparece o número m, seguido desse númerozinho aqui no alto, que significa que é uma unidade quadrada. Agora, observem só o seguinte, essa escadinha aqui, é basicamente o mesmo exemplo que eu utilizei aí no slide anterior. Tudo bem, Deixa eu pegar aqui uma caneta para eu explicando melhor para vocês, né? Aparece aqui, o número 1 metro. Tudo bem? Dessa forma, você tem aqui 1 metro, você tem aqui, 1 decímetro e 1 centímetro. Você poderia ter mais aqui, no caso, 1 milímetro. Tudo bem? Você tem o hectômetro e também tem o quilômetro. Porém, esse metro aqui, agora ele aparece com esse símbolo número 2 aqui em cima, significa que ele é quadrado. O que significa isso? Significa que você vai pegar, por exemplo, você tinha antes aqui, daqui, desse ponto até aqui, né, você tem uma linha, né? Eu fiz ela um pouquinho torta aqui, mas você tem, né, uma medida linear. Agora, quando você tem uma área ou, né, uma superfície, você tem, na verdade, por exemplo, aqui um quadrado, perfeito? O que é essa medição aqui, No caso, é essa distância aqui, tudo bem? Até essa distância aqui, vezes essa distância até essa distância. Então, você tem aqui, esse valor aqui, por exemplo, 1, tudo bem? Aqui você tem 1 metro. Desse lado de cá, você tem 1 metro também. Perfeito? Ou seja, então você tem 1 vezes 1. Você vai pegar aí na sua calculadora, tudo bem? E vai digitar o valor 1 vezes 1. Você vai encontrar o valor 1. Significa, então, que esse quadrado aqui tem 1 metro quadrado. Ok? Está aqui, 1 metro quadrado. Tudo bem? Se você quiser transformar esse 1 metro quadrado ele em decímetro, o que você tem que fazer? Você tem que fazer aqui a multiplicação. Ok? Aparece aqui essa seta vermelha, você vai ter que multiplicar, só que agora não é mais o valor de 10. Agora nós utilizamos o valor de 100, porque nós estamos pegando a medida linear, né? No caso aqui a medida de altura, né? E a medida de comprimento. Então, quando você está trabalhando com unidades, né, lineares, normalmente você utiliza vezes 10. Quando você está utilizando unidades em quadrado, você utiliza aqui vezes 100. Ou seja, 1 metro quadrado equivale a 100 decímetros quadrados. Agora, interessante, veja aí na sua calculadora, você vai digitar aí 1 metro quadrado, só digita o número 1, tudo bem? E aí você vai multiplicar vezes 100, ok? Qual o valor que você vai encontrar? Você vai encontrar o valor de 100 decímetros.
Tudo bem? Se você quiser saber 1 metro quadrado quantos centímetros contém, você vai multiplicar esse valor 100 vezes 100, você vai encontrar o valor de 10.000. Ou seja, 10.000 centímetros. É a mesma coisa, pessoal, de você pegar aqui, ó, por exemplo, essa área aqui que tem 1 metro quadrado, né? E dividir aqui, ó, em centímetros. Lembra que eu mostrei ali na reguinha para vocês que 1 metro ele tem 100 centímetros, não é isso? Então é como se você pegasse e dividisse essa parte aqui, ó, em 100 partes, e essa parte de baixo aqui, ó, também você dividisse em 100 partes. Aí o que você teria? Você teria aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer uma linhazinha aqui, fazer uma outra linhazinha aqui, ok? Vou fazendo várias linhas aqui, ó, até atingir as 100 partes, e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na vertical. Tudo bem? Ó, está um exemplo um pouquinho feio, mas é para que vocês entendam. Ou seja, depois que você dividir toda essa parte aqui, ó, você vai encontrar, ó, esses quadradinhos aqui. Cada quadradinho desse daqui equivale a 1 centímetro. Então, você há de concordar comigo que desse lado de cá você tem 100 quadradinhos e desse lado de cá você vai ter 100 quadradinhos também. O que significa, ó, 100 vezes 100, você tem 10.000 centímetros. Dentro de uma área de 1 metro, você tem 10.000 centímetros quadrados. Ok? Deixa eu apagar aqui esse exemplo. Ó. Aqui do lado, pessoal, é o seguinte, ó. Eu deixei aqui um exemplo também, ó, uma área quadrada novamente. Ó. Você tem aqui um objeto, né? Aqui no caso, que é o A, ele é igual um lado vezes lado. Ou, né, o objeto aqui, ele é o A ao quadrado. Ou seja, você pode definir lá, por exemplo, o quadrado de 1 metro, digitando, né, 1 vezes 1, ou colocando 1 sobre o número 2 aqui, ó, né, o número 2 sobre 1, você terá ali 1 metro quadrado, como mostra aqui no exemplo. Tudo bem? Observem a sequência das setas aqui, ó. Quando você tem um decâmetro, né, você tem aqui, ó, 100 metros quadrados. Ok? Então, para cá você vai multiplicando vezes 100 e nesse sentido de cá, ó, você vai dividindo. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo? Por exemplo, né, você tem 1 quilômetro quadrado. Ok? É uma área bem grande, 1 quilômetro quadrado. Quantos metros quadrados você tem nessa área? Vamos fazer a conta? Pegamos aí na calculadora. 1, você vai digitar, obviamente, só apenas o valor 1, e aí você vai multiplicando aqui, ó, vezes 100, até chegar aqui, ó, no valor de 100. Tudo bem? Então, digitamos lá, 1 vezes 100, você tem aí 100 hectômetros. Multiplica vezes 100 novamente, você vai ter 10.000 decâmetros. Tudo bem? Digita aí vezes 100 novamente, você vai atingir aí 1 milhão de metros quadrados. Ou seja, dentro de 1 quilômetro quadrado, nós temos 1 milhão de metros quadrados. Tudo bem? Então, essa foi a nossa superfície. Agora, vamos para a nossa próxima grandeza aqui, que no caso agora é volume. Tudo bem? O que é o volume? O volume, pessoal, nós definimos partes cúbicas. Observem agora, ó, aqui que no lado da letra M aparece o número 3. Significa que nós estaremos tratando de partes cúbicas. Lembra que eu comentei com vocês? Deixa eu pegar aqui o desenho. Eu fiz um quadradinho lá, né? Ó, mostrei para vocês aqui o quadrado, né? Aqui, esse lado vezes o outro lado, nós temos uma área quadrada, perfeito? Só que nós temos um objeto que ele vai para cima, ele tem agora um volume. Deixa eu só fazer um desenho aqui, pessoal, para que vocês entendam melhor, ó. Então, eu tenho aqui, ó, esse objeto, vou colocar ele um pouquinho meio aqui na diagonal, meio em perspectiva, para que vocês tenham uma ideia, ó. Eu tenho aqui a área, perfeito? Só que agora eu tenho uma altura, então eu vou colocar aqui, ó, eu coloco uma altura, coloco aqui, ó, outra altura, tudo bem? Ó, dessa forma aqui, ó, não se preocupem com o desenho que eu estou fazendo, pessoal, é mais aí para que vocês entendam, tudo bem? Aqui nós temos uma outra linha e aqui nós temos uma outra linha, ó. Tudo bem? Ó, fiz aqui uma espécie de um aquário. Essa parte de baixo aqui, ó, é a lateral do objeto, né? Nós temos aqui a outra parte, só que agora eu tenho essa medida de altura. Tudo que está aqui dentro dessa caixa, né, ou desse box, é o nosso volume. Tudo bem?
Se você colocar aqui, ó, por exemplo, o número 1 aqui, deixa eu só pegar outra canetinha, ó. Você tem aqui, ó, o número 1, aqui você tem, ó, o número 1 e aqui você tem o número 1. O que é a unidade cúbica? É lado, né? Aqui, ó, vezes o outro lado, vezes a altura. Aparece aqui, ó, o valor de número 3. Tudo bem? Se você pegar aí, ó, na sua calculadora, 1 vezes 1, ok? Vezes 1, você vai chegar no valor 1, que é uma unidade cúbica. Tudo bem? Não é unidade quadrada, é unidade cúbica. Perfeito? Agora, vejam só o seguinte. Vamos fazer aqui o nosso exemplo. Suponhamos que você tenha uma caixa de 3 metros cúbicos. Tudo bem? Então, você vai digitar aí o valor 3. Perfeito? Vamos descobrir quantos centímetros possui essa caixa? O que a gente faz? Ó, observem aqui que aqui nós multiplicamos agora, ó, por 1000. Para esse lado de cá, ó, nós vamos multiplicando até chegar no centímetro. Então, pegamos aí, ó, esse valor de 3 metros cúbicos, multiplicamos por 1000, ok? Encontramos aí, ó, 3.000 decímetros cúbicos. Tudo bem? Multiplicamos agora por 1000 novamente, ó, encontramos o valor aí, ó, de 3 milhões de centímetros cúbicos. Ou seja, dentro dessa caixa aqui, ó, né, no exemplo aqui, ó, de 3 metros cúbicos, nós temos aí 3 milhões de centímetros cúbicos. É como se você tivesse caixinhas pequenininhas, de cada caixinha dessa tivesse 1 centímetro para todas as direções aqui. E para que você atinja esses 3 metros cúbicos, você vai precisar de 3 milhões desses quadradinhos. Tudo bem? Bom, essas lições aqui, pessoal, essas explicações que eu estou passando aqui, vocês vão revendo aí também durante o curso e vão entendendo um pouquinho melhor, né, realmente ali na prática. Mas o importante é que você entenda o seguinte. Deixa eu só pegar aqui mais um outro exemplo. Ó, mostrando aqui novamente, ó, você tem a medida de 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Esse box tem 1 metro cúbico. Perfeito? Quando você ouvir a frase assim, nossa, por esse cano aqui ou por esse tubo, passa 50 metros cúbicos de água por hora. O que significa? Significa que se você ficar ali com o relógio, né, no relógio marcando 1 hora, né, a água ligada ali durante 1 hora, por aquele tubo vai passar uma quantidade de água que vai encher, né, essa caixa aqui, ó, quantas unidades a pessoa falou ali, ok? Por exemplo, aqui nesse tubo passa 100 metros cúbicos de água por hora, ou seja, durante 1 hora ele vai encher 100 caixas dessa daqui, de 1 metro cúbico, perfeito? Esse então é o raciocínio que você tem que utilizar, geralmente utilizado ali quando estamos trabalhando com água, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Bom, agora nós temos aqui a medida de capacidade, né? As nossas unidades de capacidade. Nós temos aqui, ó, 1 litro, né? 1 decalitro, 1 hectolitro e 1 quilolitro, ok? Para baixo nós temos geralmente mais utilizado, né? O decilitro, o centilitro e o mililitro. Aqui são as sequências, ó, para esse lado de cá. Você multiplica agora, né? No caso, capacidade aqui você volta para 10 unidades, né, de diferença. E aqui no caso você divide nesse sentido. É basicamente o mesmo raciocínio que nós vimos ali nas outras lições anteriores, só que agora nós estamos lidando com litros. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo, né? Opa, apareceu ali a capacidade. Agora nós temos aqui também a parte de massa. Pessoal, é o mesmo princípio, só que na massa nós utilizamos aqui como referência, né, como base, a grama. Ao invés de ser o quilo, nós utilizamos a grama. Tudo bem? Ou seja, se você tem aí 100 gramas, você quer saber, né, em quilos, 100 gramas quanto equivale, você vai fazendo aqui, ó, esse sentido das setas aqui, conforme você viu aí nas outras explicações. Tudo bem? Ou seja, se você tem aqui, por exemplo, ó, 1 quilo, você quer saber em gramas, você vai multiplicando nesse sentido para cá, você vai encontrar quantas gramas possui 1 quilo. E assim por diante. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo exemplo, que agora, no caso, é o tempo. O tempo, pessoal, ele não tem muito segredo, né? Você sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. Tudo bem? Quando o reloginho lá, o ponteiro, ele chega nos 60 segundos, você atinge 1 minuto.
Quando você tem 1 hora, equivale a 60 minutos, ou 3.600 segundos. Um dia, ele possui 24 horas, 1.440 minutos, ou 8.400 segundos. Ok? Um ano, ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Equivale a 8.766 horas. Equivale a um ano. Tudo bem? Bom, pessoal, então essas foram as unidades de medidas, né? Eu já passei aí as principais grandezas e também já fiz alguns comentários com vocês sobre conversões. Como eu acabei de comentar, pessoal, é importante que você estude, que você pesquise, né? Veja em livros, veja aí também na internet relacionado a esses assuntos e que você pratique com bastante frequência, principalmente, pessoal, essa parte aqui, ó, de conversões, porque vai ser algo de muito, né, que você vai utilizar com grande frequência nos seus cursos. Porque quando você chega na sala de aula, o professor ele não quer saber, ele não vai ficar, podemos dizer assim, perdendo tempo para te explicar essas conversões. Então isso daqui é basicamente o beabá, né, que você tem que saber. Então é importante que você estude, que você pesquise, que você pratique aí no seu caderno. Aí você fala assim, eu descobri que 10 metros equivale a tantos milímetros, né? Que 3 milímetros equivale a tantos centímetros. Então isso tem que estar, pessoal, podemos dizer assim, na ponta da língua, tá bom? Para que você seja aí um bom desenhista, para que você entenda o que as pessoas estão te falando, né? O que você está vendo ali no projeto na planta, que você saiba isso aí na ponta da língua. Estude principalmente a parte cúbica, para que você tenha uma ideia de quanto de concreto vai caber, um exemplo, numa coluna. Você pega ali, por exemplo, uma madeira, você sabe que aquela forma existe 30 centímetros por 3 de altura, ok? Então, aquele raciocínio que eu mostrei para vocês ali de 1 metro, você só altera as medidas e aí você vai saber de quanto que cabe, né, naquela forma e de quanto de concreto cúbico você vai precisar para inserir naquela forma e assim por diante, tá bom? Vamos para o nosso próximo tema, que agora é uma parte interessante que é relacionado aos conjuntos numéricos. Eu deixei aqui do lado, pessoal, um exemplo, ó. Aqui, ó, a letra R. Observem que a letra R ela está dentro desse quadrado cor-de-rosa, ok? A letra N está dentro desse quadrado verde, a letra Z está dentro desse outro, círculo meio laranja, e o Q está dentro desse outro círculo amarelo e o I está separado. Mas que raio, que é isso aqui? Aqui, pessoal, ó, são os números reais. Os números reais, eles são representados pela letra R, ok? Já na sequência, vocês vão entender que os números naturais é a letra N, ok? O Z, ele significa aqui, ó, que são os números inteiros, tudo bem? A letra Q são os números racionais e a letra I é os números irracionais. Eu vou explicando aqui um por um desses para vocês. Agora o que você tem que entender, ó, o tal R aqui dentro desse quadrado cor-de-rosa significa que os números reais são todos os outros números. São os números inteiros, são os números racionais, né, os números naturais e assim por diante. Porém, o número irracional ele está apenas, ó, dentro dos números reais. Esse número natural aqui, ó, ele está dentro dos números inteiros e assim por diante. Ó. Observe que um está dentro do outro, porém todos estão dentro dos números reais, ok? Vocês já vão entendendo um pouquinho melhor. Bom, eu deixei aqui na sequência, ó, os números reais, como eu comentei, são todos, ok? Temos agora os números naturais, né, que é a letra N. Temos aqui os números naturais, que ele é aqui a nossa pintadinho de verde, né? É o número 0 até o 9. Esses são os números naturais. Tudo bem? Quando você chega nos números inteiros, que são aqui no caso representado pela letra Z, você tem, ó, os números do 0. Depois aqui para o lado direito você tem o 1, o 2, o 3, o 4 e infinito aqui para o lado direito. Porém, nos números inteiros, pessoal, nós contamos também os números negativos. O que nós temos antes do 0? Imagina ali que você, né, tem a régua,
A régua ela começou no 0, não é isso? Depois foi lá para o 10, foi para o 20, foi para o 30. E como se você tivesse uma régua também para a esquerda. Então você tem ó, o 1 negativo, o 2 negativo, o 3 negativo, 4 negativo e infinito aqui para o lado esquerdo. Essa utilização aqui, pessoal, dos números inteiros, você vai observar que nós vamos utilizar com bastante frequência nos desenhos da construção civil. Principalmente quando nós estamos procurando uma coordenada dentro de uma área, né, dentro de um projeto, dentro de um plano cartesiano. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Ou seja, aqui você tem valores positivos, ok? Você pode até colocar o sinalzinho de mais aqui, no caso não precisa. Quando não tem o sinalzinho de mais, você sabe que é um número, né, positivo. E para o lado de cá, negativo. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Suponhamos que você tenha 2 unidades, ok? Então você vai digitar aí na sua calculadora o número 2, ok? E aí, você teve lá uma perda, né? No caso, dentro de um projeto, você tinha ali 2 unidades, ok? E aí você teve uma perda de 3 unidades. Aí o que você vem fazendo? Ó, você tem aqui, ó, tá aqui no número 2, você perdeu uma unidade, você perdeu mais outra unidade e você perdeu mais outra unidade, então você vai chegar no valor de 1 negativo. Então, na sua calculadora, você vai digitar o número 2 menos 3, ok? Qual o valor que vai aparecer aí na sua calculadora? Vai aparecer aqui, ó, menos 1, perfeito? Se você não tinha nada, né, um exemplo, você não tinha dinheiro, e aí você perdeu R$3. O que acontece? Você fica negativo, né? Então você fica lá, ó, 0 menos 3, você fica 3 negativo. Se fosse ao contrário, você estava com déficit no banco de R$1, né? Você estava devendo R$1 para o banco. Aí o banco foi e te deu R$4, caiu lá um crédito na sua conta de R$4. Quanto que você fica? Então você vai digitar na calculadora, ó, menos 1, ok? Mais, aí você vai colocar o sinalzinho de mais, R$4, você vai chegar aqui, ó, nos 3 positivos. Ok? Então, esse é o raciocínio de você trabalhar com os números inteiros. Vamos para o próximo. Agora nós temos os nossos números racionais. Os números racionais são representados aqui, ó, pela letra Q. Os números racionais, pessoal, eles são representados por números decimais exatos, 0,5, né, ou 1,2, que no caso aqui é meio, representado por frações, ó, meio, 3/8, representado por dízima periódica. Dízima periódica é quando você tem o 0, vírgula e uma sequência de números infinitos, ok? E com números mistos, 2, 1/3 e assim por diante, ok? Agora, pessoal, observe o seguinte, ó, que os números inteiros, eles estão dentro, ó, desse círculo amarelo, que é, no caso aqui, os números racionais. O que significa que você pode pegar um número natural e transformar num número racional, ok? Por exemplo, se você pega aí, por exemplo, o número 1, você pega o número 1 e divide por 2, qual o valor que você vai encontrar? Você vai encontrar 0,5, que ele é um número racional. Então, o raciocínio é o seguinte, que os números naturais, eles podem ser transformados aqui, ó, em números inteiros. Os números naturais podem ser transformados também em números racionais e assim por diante. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo exemplo, ó. Você tem os números irracionais, que é esse, né, que está pintadinho aqui da cor cor-de-rosa. Os números racionais, pessoal, são números com vírgulas, assim, ó, dessa forma, ou então raízes quadradas, ok? Quais são agora a nossa sequência? Não aparece aqui, ó, mas nós também temos um grupo que chama números complexos, representado pela letra C. Quais são os números complexos? São geralmente raízes quadradas negativas, ok? A gente não vai utilizar com grande frequência nesse curso esses 2 últimos exemplos aqui. Nós vamos utilizar esses daqui, ó, os números racionais, os números inteiros, números naturais, ok? É o que nós vamos utilizar com grande frequência aí nos projetos. Agora, exemplos de dízimas periódicas, exemplos de frações, exemplos aqui de números exatos, vocês vão entendendo com maior frequência aí no decorrer das aulas, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula, né, de hoje. Eu expliquei para vocês aí o sistema de numeração decimal, né, mostrei para vocês
que nós temos as unidades, dezenas e centenas, né, nos nossos números que vamos trabalhar, que os números também eles possuem uma continuação logo depois ali da vírgula. Então essa primeira parte aqui, ó, de sistema de numeração decimal foi passado aí para você. Se você, aquilo que eu comentei, se você teve uma dificuldade, uma dúvida, volta, assiste a aula de novo, pode pausar e assistir quantas vezes você assim desejar. Depois nós comentamos aí sobre as unidades de medidas, né, sobre as grandezas, lá comprimento, volume. Fiz algumas menções ali para vocês relacionado também a algumas conversões, né, que é importantíssimo que você aprenda a fazer aí as conversões. E depois eu passei exemplos de conjuntos numéricos. Nós vimos ali números inteiros, números racionais, números naturais e assim por diante. Foi o que você viu aqui na nossa videoaula de hoje, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Na nossa próxima aula, nós já vamos entrar aqui numa parte interessante do curso. Eu vou passar aqui para vocês algumas formas geométricas, né? A matéria aqui, ó, esse exemplo de geometria, existe, né, uma infinidade de situações relacionadas à geometria. Mas nós estaremos vendo nesse curso as principais, né, e geralmente mais utilizando formas geométricas. Depois eu vou voltar com esse assunto aqui, ó, de área e volume, né? Vou entrar mais afinco, né, mostrando aí mais alguns exemplos, como que você encontra algumas áreas e volumes. Vou dar alguns exemplos de cubos, né, como você mede ou visualiza cubos, exemplo de cilindros, e aí eu vou entrar em alguma parte aqui, vou dar uma pequena introdução referente a diedro, ok? Aí possivelmente na nossa aula de número 4, aula 5, a gente volta com esse assunto de diedro, com maior ênfase, e aí você vai entendendo um pouquinho melhor sobre as projeções ortogonais. Isso então aqui são os nossos 5 temas que você vai ver aí na nossa próxima aula, tá bom? Meus amigos, então, muito obrigado por você ter assistido aí o nosso vídeo. Se você estiver vendo pelo YouTube, né, vou pedir para que vocês dê um joinha aí se você gostou do vídeo e também inscreva-se em nosso canal, que nós ficaremos bastante felizes. Não se esqueça, teve uma dúvida em especial, teve um probleminha, entre lá no nosso site autocriativo.com.br. Temos uma página de ajuda. Dentro dessa página de ajuda você tem um pequeno formulário onde você põe apenas o seu e-mail e a sua dúvida. Essa dúvida vai chegar até nós e nós vamos responder com o maior carinho, te auxiliando aí sempre que você precisar, tá bom? Meus amigos, então, fortíssimo abraço, tchau, fique com Deus e até mais.